A gente agora passa a palavra para Padre Isaac. Padre Isaac, que vai entrar na segunda dimensão, que é a do julgar humanamente compadecendo-se. Obrigado pela oportunidade. A segunda parte do documento, texto base, como o Padre Patrick disse, é o julgar. Então, julgar a partir da compaixão, mas nós vamos só ter compaixão quando então a gente purificar esse olhar, transformar esse olhar, esse modo de ver, de enxergar o outro. E aí, entrando propriamente no texto bíblico, não é? Esse homem caído é anônimo, ele não tem nome, não é? Ele está à beira de um caminho, não é? Então foi bastante recordado o caminho, não é? Então alguém que passa, não é? Alguém que sente, então é aquele que primeiramente olhou, não é? Então, às vezes, purificado o olhar, a gente tem dificuldade de compadecer-se. Por isso, o Padre Patrick falou muito bem na questão do olhar. Só conseguimos olhar quando purificados, a gente então passa para o segundo passo, né? Então, a compaixão tem a ver com vísceras, tem a ver com entranhas, tem a ver com sentimento, é muito mais do que ter dó de alguém, não é? Ele ultrapassa, ele garante então um modo de ser de uma pessoa, não é? Então, o convite da campanha, nessa segunda parte, depois de purificar o olhar, dar a qualidade do olhar, significa compreender o que significa compaixão. Então, julgar a partir do magistério, da tradição da igreja, das Sagradas Escrituras, a compaixão. E aí nós temos vários exemplos, né, nas Sagradas Escrituras deste sentimento da compaixão, não é? Da compaixão, por exemplo, quando no texto bíblico de domingo, agora o segundo da quaresma, não é? Nós vemos Jesus transfigurar-se, não é? E aí os discípulos estão com ele, e Jesus apresenta para eles as maravilhas, e depois vamos agora transformar a realidade, não é? Então vamos agora exercer a compaixão, não é? Então, no segundo domingo agora da quaresma, a gente enfatizava bastante isso, não é? Não viver a glória sem antes passar pela transformação da realidade, não é? E transformar a realidade é sair da zona de conforto, não é? Sair então daquilo que Abraão é chamado na primeira leitura de domingo passado, né? Sai da tua terra, eu vou te prometer, não é? É com esse sentimento, é com essa força, é que então as pessoas podem transformar a realidade, não é? Que eles podem então agir como samaritanos, não é? E aí depois o texto base vai apresentar um antagonismo, não é? Quando diante do cenário que nós estamos de ódio e de violências, não é? Onde as pessoas não têm mais paciência de escutar o outro, nós somos às vezes acusados de sermos loucos. Como é que vai ter compaixão daquele que está ali caído? Não conheço, não é da minha tribo, não é da minha rede, não é de colaboração, não é? É aí que nós somos chamados a vivenciar a nossa fé, expressar a nossa fé, manifestar a nossa fé, loucos pela vida, loucos pelo amor, loucos então pela bandeira da paz, não é? Então é aí que manifesta então a autenticidade da nossa fé, não é? Uma fé que está além de um espaço, mas ela se dá no espaço da vida, e a vida que está ali caída. Trazendo para o mundo da educação, eu estou aí na educação básica, quantos jovens, adolescentes, crianças estão também jogados no caminho, não é? Às vezes abandonados de acompanhamento, tão caro à Igreja do Brasil, não é? Tão caros também à educação, como educadores, a Adriana aqui como educadora, não é? Então acompanhar esses que estão caídos, porque não acompanham o processo, porque eles não estão no ranking ou no índice, não é? Então são esses nossos estudantes que precisamos ter compaixão. Escutar é o primeiro passo para crescer na compaixão, escutar a situação, a realidade, não é? Então quantos atendimentos, não é? Mas a professora Maria Irineuda lá na escola contamos quantos atendimentos hoje aos estudantes, não é? Para poder então agir com compaixão, sem nenhum pré-julgamento,
não é? Então, o segundo passo, depois de escutar, tem a ver com o julgamento. Numa sociedade onde eu sou julgado o tempo todo, né, por um olhar às vezes turvo, por um olhar às vezes míope da situação, então eu preciso, depois de purificar o olhar, depois de escutar, eu preciso então, nas entranhas de misericórdia, agir com compaixão. E aí compaixão é sinônimo também de misericórdia, não é? A justiça de Deus, ela vai além do ato em si, ela tem a ver com misericórdia, né? Deus é justo, mas também é misericordioso. Falamos isso na oração eucarística, por exemplo. Então, a nossa ação de compaixão precisa passar para além da justiça. E aí é que, infelizmente, os dois primeiros não conseguiram, não é? Tanto o levita como o sacerdote, pela justiça, não foram capazes de ser misericordiosos, pararam na justiça. E o convite da campanha é que a gente possa ultrapassar a justiça como merecimento, como mérito, e ir para a compaixão. A compaixão tem a ver com essas entranhas, não é? Tem a ver com sentimento, não é? E aí hoje a gente se solidariza com o professor que foi esfaqueado segunda-feira passada, não é? Aqui no Pistão Sul. Ontem eu estive lá no velório para acompanhar essa situação dramática dessa família, porque senti compaixão, porque faz parte do nosso ciclo, não é? É uma vida. Não o conhecia, não sei o seu trabalho profissional, mas importa que é uma vida que foi doada pela educação, de alguém que acompanhou, por isso era motivo ontem lá de uma escola inteira. Então, continuando, o julgamento, né, o julgar, a compaixão, ela precisa, depois de escutar, né, depois de purificar do olhar, depois de ter o passo da justiça e da misericórdia, essa compaixão precisa ser cada dia mais embasada, enraizada no rosto misericordioso de Jesus. Não é? E aí ele é o bom samaritano por excelência. Jesus é esse samaritano, é ele que olha, ele não pergunta o que aconteceu, não é? Então o julgamento é muito além do que o que aconteceu. E a gente traz a parábola do pai misericordioso, não é? Quando o pai recebe esse filho, não pergunta o que fez, o que aconteceu, simplesmente abraça. Por isso, no processo educativo, dessa aldeia educativa, é indispensável, é condição sine qua non, não fazer esse julgamento do que aconteceu antes, mas daquilo que pode acontecer daqui para frente. Não é? Eu sou responsável pelo meu futuro nesse presente. Não é? O passado eu aprendi, não é? E agora eu quero, diante do presente, projetar o meu futuro, tendo essa consciência de que eu então vou crescer, de que eu vou amadurecer. Não é? Então eu termino essa minha fala na experiência de tantas mulheres, não é? Aí, Dia Internacional da Mulher, domingo, de tantas mulheres que conseguiram ter compaixão, não é? Zilda Arnes, no seu tempo, com o seu contexto, conseguiu sentir compaixão de tantas crianças, não é? Depois, aí no próprio cartaz da campanha, Dulce dos pobres, atendendo no meio da rua, não é? Aí é o Pelourinho em Salvador, esse anjo bom do Brasil, que conseguiu sentir compaixão, não perguntou de onde que veio, qual a sua história nesse sentido do seu erro, do seu pecado, mas conseguiu então agir com compaixão. A exemplo de tantas mulheres, não é? Nós queremos também, enquanto Igreja do Brasil, enquanto educadores, professores, colaboradores, toda essa aldeia educativa, nos inspirar no exemplo dessas mulheres que fez muito no seu tempo, e nós podemos fazer muito no nosso tempo, não é? A qualidade do olhar, a qualidade também da compaixão, que passa para além de um julgamento, de um preconceito, que vai em direção à pessoa, traz a pessoa para o centro, cuidando-a com ternura, cuidando-a com o olhar de Deus, com o olhar de Jesus, com o olhar desse samaritano. Vai e faça o mesmo, esse é o convite, esse é o imperativo, então, desse segundo passo, que é julgar, e aí até dicotômico também, como é que eu julgo essa realidade, né? Julgar sem ter documentos que pune, mas o julgar tem a ver com o perdão, tem a ver com o abraço, tem a ver com a misericórdia, não é? Com a miséria do outro, com a fragilidade do outro, com as qualidades do outro. Precisamos então, irmãos e irmãs, superar essa dicotomia do julgamento da lei e agir a partir da misericórdia. Esse também foi o
a vinda de Jesus ao mundo, né? Veio para não destruir a lei, mas para dar pleno sentido. E ele deu sentido pelo modo operantes, né? Pelo modo que ele agiu. Que esse também seja a nossa intuição, seja o nosso compromisso diante do dom da vida. Padre Isaac, essa referência, né, e a escolha do lema da campanha, do viu, sentiu compaixão e cuidou, ela nos provoca a uma reflexão de uma reorientação do indivíduo, né? É tirar do externo, do ver, para internalizar a situação, para tratar no coração, tratar com paixão e depois o agir. E isso dialoga com uma perspectiva muito inclusiva, que hoje é um grande desafio que a gente tem na nossa sociedade, que a gente tem nas nossas escolas, nas nossas universidades. Então, acho que abre também uma discussão importante, essa dimensão do julgar, mas um julgar compassivo, um julgar misericordioso, um julgar que nos implica a uma ação, a dimensão da inclusão. Porque nesse sentido o julgar tem a ver com envolver também, né? Eu me envolvo com o outro. As entranhas são essas que entram na situação do outro, né? E aí então a professora Adriana traz esse sentido da inclusão. Como é difícil a gente, às vezes, entender que a inclusão é muito mais do que você colocar um estudante numa sala, é você acompanhar o processo daquele estudante. Esse é o desafio para mudar o sentido da inclusão. A inclusão não é simplesmente oferecer possibilidades que ele, então, tenha acesso à educação, mas que, de fato, a educação seja acompanhada, seja uma educação protagonista, uma educação que tenha a ver com o sentido daquilo que ele está aprendendo, né, que é para a vida dele. Não é? Então, assim, a riqueza desse segundo passo, desse segundo movimento, é buscar mesmo o sentido da compaixão no processo educativo de maneira especial, né? Que vai além de uma inclusão acessível, mas uma inclusão que acompanha. Esse é o que eu tenho experimentado, vivenciado na educação básica, que tem me realizado enquanto ser humano, para que também a gente possa deixar, como Irmã Dulce, como Zilda Arnes, tantas mulheres nesse Brasil, que educaram de maneira evangelizadora, né? No sentido integral daquele ser humano, daquela pessoa humana, não é, de sentimentos, de consciência, de fragilidade, de qualidades. É uma inclusão que é presença, antes de tudo, né? E que é transformação. Você falou presença, eu trago aqui o professor Luiz Síviles dessa casa, com a sua pedagogia, não é? Então, a pedagogia dos 3 P's, né? A pedagogia alfa, não é? Que você, então, presença, proximidade e partida. Eu trago isso para a parábola do bom samaritano, a mesma coisa, né? Viu é presença, né? Proximidade, eu me aproximei, eu tenho compaixão, e cuidou dele, ele partiu, não é? Ele, então, disse, olha, tudo que você gastar com ele, eu vou voltar, eu vou te ressarcir, não é? Então, essa pedagogia alfa também, que é fruto dessa casa, não é? Da Universidade Católica de Brasília, a partir do professor Luiz Síviles, presença, proximidade e partida. Viu, compaixão e cuidou. O padre Isaac, quando ressalta essa dimensão da partida, você me faz lembrar o grande desafio que o Papa Francisco nos traz, né, na dimensão de uma igreja em saída, de uma globalização da esperança e, particularmente ligado aqui ao texto base da campanha, a uma revolução do cuidar. Essa ideia e essa convocação que nos é feita para uma revolução do cuidar, ela é muito provocadora. Provocadora, especialmente para a nossa rede, né? Eu conversava isso com o Joaquim, ser uma rede, o BEC significa ser uma rede de colaboração, não é? E em tempos de campanha, queremos ser essa grande rede de esperança, essa grande rede de colaboração entre nós e com aqueles que nós cuidamos, que são tantos estudantes, desde a educação básica até a educação superior. Então, que a rede BEC seja, de fato, essa grande rede de colaboração em saída, em busca, em cuidado destes
destes especialmente que estão conosco, mas também aqueles que aparecem no nosso caminho de maneira inesperada, de maneira não programada na nossa agenda, não é? Que está aí no nosso caminho e que precisa do nosso apoio, precisa do nosso encontro, precisa do nosso olhar, precisa da nossa ação, não é? Então, que a nossa rede, de fato, seja uma rede de esperança, que globalize, de fato, a esperança, quebrando, então, as armadilhas, não é? Então, da indiferença, da insensibilidade que tem afetado muitos de nossos jovens, de nossos adolescentes, de nossas famílias.